Cotações do café vão cair em algum momento? Estimativa da Conab balança o mercado. Joãozinho Grafista traz os dados gráficos do mercado do café. Mas antes, acompanhe o Paracatu Rural pelo nosso site paracaturural.com. Acesse e cadastre seu e-mail. Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. O indicador CPEA-Exalc do café arábica tipo 6, bebida dura para melhor, posto na capital paulista, avança em janeiro, no maior patamar da série histórica do CPEA para esta variedade, iniciada em 1997. Até o último dia 27, o valor médio estava em R$ 2.301,60 para a saca de 60 quilos, aumento de 6,8% ou R$ 146,72 a mais por saca em relação à média de dezembro 24. Segundo pesquisadores do CPEA, os preços elevados seguem refletindo a oferta restrita, tanto de arábica como de robusta no Brasil e no mundo, além do alto percentual de café já comercializado por produtores nacionais. Na última semana de janeiro, o café voltou a atingir máximas históricas em Nova York. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, analisa graficamente o atual momento do setor cafeeiro na Bolsa. Segundo ele, em algum momento haverá realização de lucros, ainda que o movimento recente seja de sucessivas altas. Olá a todos, o programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 25 anos como Joãozinho Grafista. E vamos lá falar do nosso café que não para de subir, não para de fazer máxima histórica atrás de máxima histórica. Bastante notícia aí para passar para vocês, não tenho os dados de ontem, mas na quinta-feira, dia 30 de janeiro, novas máximas históricas com Nova York, o contrato mais negociado, o contrato março, fechou com 975 de alta, ou quase 1.000 pontos de alta, a 373,40. Bom, vamos para o gráfico, como sempre, falando o que a gente pode esperar. A gente, sempre quando eu falo aqui para vocês, eu uso vários estudos de análise gráfica nesses anos todos, um dos principais para a gente tentar prever para onde vai os preços, é o famoso Fibonacci, que é um cálculo matemático criado por Leonardo Fibonacci, no século passado. E se a gente pegar pelo menos a última mínima que o mercado fez no final do ano passado, em dezembro, a mínima do mês passado, que foi de 294, retrasado, porque agora já está começando o mês de fevereiro. Então ali pegando a mínima, que foi lá nos 290, com a máxima nos 348,35, foi a máxima. Então a gente chama de expansão de Fibonacci. Então a gente tinha resistências para ser testadas, 355, 357, 372. Então, quer dizer, rompemos essa máxima na quinta-feira, chegamos a testar a máxima de 376,85. Ou seja, o mercado chegou a subir 1.200 pontos de alta. E acima dos 372, 375, o alvo, que a gente quer dizer, ele pode ainda buscar a casa dos 400, 420 cents por libra peso. O mercado continua extremamente sobrecomprado, quer dizer, uma hora ou outra ele precisa dar uma realizada. Por que a gente fala que precisa? Porque nos últimos dias, praticamente nos últimos dias que o mercado vem subindo, foram 7 dias seguidos. E nesses 7 dias seguidos, por exemplo, a mínima no dia 22 de janeiro foi de 327. Então, quer dizer, o mercado subiu 5.000 pontos da mínima para a máxima da última semana que vem trabalhando. Então é normal realizar, 2.000 pontos, 2.500 pontos, a metade do que subiu, voltar para casa exatamente desse ponto do Fibonacci que eu falei. Talvez voltar aí para os 355, 350. Agora, se ele perder os 340, aí sim, aí eu vejo uma realizada um pouco mais forte. O mercado pode voltar à casa dos 330, 320, 310, 300, quem sabe. Então esses são os pontos no gráfico. As cotações do mercado físico, como é que trabalhou o mercado no dia 30 de janeiro de 2025.
Então aqui, Cerrado Mineiro, bebida dura 20 de catação, 2.525, 15 de catação, 2.545, café fino, 2.630 e o famoso CD, né, peneira 1718, padrão bolsa, né, o famoso cereja descascado, R$2.700, tá? Esse café também, lógico, com certeza saiu esse preço na quinta-feira. A fazenda, esse café precisa ser certificado, tem alguma certificação para estar pagando um pouco melhor. Sul de Minas, 20 de catação, 2.500, café fino, 2.620 e esse padrão cereja descascado, 2.670. Nas Matas de Minas, 20% de catação, 2.490 e o Conilon, lá em Vitória, Espírito Santo, R$2.095. Joãozinho Grafista também analisa os fundamentos que impulsionam novas altas históricas para o café em Nova York. Um dos principais fatores que contribuíram para a valorização foi o último relatório divulgado pela Conab com a primeira estimativa para a produção cafeeira do Brasil na safra 25-26. A companhia projeta uma queda de produtividade, o que pode limitar ainda mais o abastecimento mundial. Então agora vamos para um caminhão de notícias aí que mexeu com o mercado. Tivemos dados importantes aí na terça-feira, eu vou estar comentando agora. Números da Conab, né? Finalmente a Conab atualizou. Ela sempre fala, né? No final de janeiro, né? A primeira, estamos com 4 estimativas ao longo do ano. E nessa semana que passou ela falou da sua primeira estimativa da safra 25-26 do Brasil. E a Conab, então, na terça-feira de manhã, disse que a produção total estimada para a safra de café beneficiado brasileiro este ano é de 51,8 milhões de sacas. E para isso o mercado acabou gostando dos números, por isso que tivemos mais essa continuação da alta ao longo dessa semana, tá? O primeiro levantamento então do café da safra 25-26 foi divulgado na terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O gerente de acompanhamento das safras da Conab, Fabiano Vasconcelos, então ele explica que essa queda é reflexo de toda uma conjuntura climática desde 2021 no país, né? A gente viu geada forte, vimos seca forte. Também notícias relacionadas, né? O Brasil exportou 46 milhões de sacas de café, atingindo um recorde em 2024. A safra de grãos deve chegar a 298,6 milhões de toneladas, disse a Conab. Esse é o primeiro resultado da previsão da safra de café de 2025. A Conab monitora a safra cafeeira e divulga 4 estimativas, então como comentei. Esse resultado tem como tônica o reflexo ainda do clima em 2021 e 2023 e em parte de 2024. Ela ainda se mostra uma safra desafiadora, disse Vasconcelos. De acordo com a Conab, a produtividade foi prejudicada por fatores como altas temperaturas e restrição hídrica durante as fases de floração, o que deve resultar em uma colheita média de 28 sacas por hectare, o que corresponde a uma redução de 3% na comparação com 2024. O resultado deve ser negativo, mesmo havendo crescimento de 0,5% na área total destinada ao cultivo de café do Brasil, né? A gente viu bastante, sempre conversa com produtores, né? No ano passado já vinham me falando, né, que teriam feito a famosa esqueletamento, né? Quer dizer, isso faz com que nos próximos 2 anos produziria bastante café, ou produziria o que não produziu nos outros anos, né? Por causa da geada de 2021. Para o café arábica, a estimativa apronta uma produção de 34,7 milhões de sacas, uma queda de 12,4% em relação ao ano anterior. Esse desempenho reflete o ciclo de baixa bienalidade e as adversidades climáticas, especialmente aqui em Minas Gerais, maior produtor do país, onde a redução foi de 12,1%. Informou a Conab. No caso do café Conilon, a estimativa da Conab é de uma produção totalizada de 17,1 milhões de sacas. Se confirmado, o resultado representará, segundo eles, um crescimento expressivo de 17,2%. Tá bom? As informações aí
são da Agência Brasil, tá? Bom, falei então, né, que na quinta-feira vimos uma máxima então de 376,85, né? Os contratos então do futuro do Arábica renovaram máximos históricos, se aproximando da linha dos 400, como comentei então, na medida em que a oferta permanece extremamente escassa e as perspectivas para a safra deste ano não são nada animadoras. A agência Reuters, né, também disse uma coisa interessante na quinta-feira. Conforme dados, né, da própria bolsa, que é a ICE, né, lá em Nova York, as principais torrefadoras do mundo, como a Nestlé e a JDE Peet's, estão subcompradas. Quer dizer, estão no limite, né? Torrador é aquela história, né? O preço recua, ele quer que o preço caia para ele comprar mais barato. E aí o que acontece? Então eles estão extremamente comprados e olha só, essas empresas estão subcompradas e ainda tem muito a comprar, enquanto os especuladores, né, que é os famosos fundos de investimentos, os traders, continuam aumentando em sua carteira comprada nos contratos futuros, apontando novas máximas. Por isso que a gente está vendo máxima atrás de máxima. E o gráfico fazendo aquele movimento que eu chamo de sobrecompra. Quer dizer, uma hora ou outra vai ter que cair forte, realizar. Também isso ocorre então porque os suprimentos permanecem extremamente escassos no Brasil, que produz quase metade do arábica do mundo, depois que o país passou por uma seca severa no ano passado, que prejudicou a previsão para a próxima safra. Houve alguma esperança surgindo no mercado ultimamente que a situação pode não ser tão ruim quanto se pensava anteriormente. Por quê? Porque tivemos chuvas muito boas agora no mês de janeiro, final do ano, né? Entre final do ano, agora ao longo do mês de janeiro, e conversando com produtores daqui do Cerrado, daqui de Patrocínio, Araxá, Carmo de Paranaíba, alguns produtores vêm falando isso, né? Que esperava que não iria produzir aquela produção, né? Mas vai produzir, a lavoura vai produzir um pouco a mais do que ele estava imaginando que não iria produzir. Mas então é isso, até saiu algum relatório, uma famosa, né, meteorologista dizendo que vem bastante chuva aí nos próximos dias, principalmente para essa região nossa aqui, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, parte mais norte do estado de São Paulo, né, então quer dizer, Mogiana, Paulista. Chuvas abaixo da média em algumas regiões do Brasil, mais uma vez alimentaram os temores com previsões de períodos mais longos de tempo seco e aumento de temperaturas em regiões. Mas não é o que eu vi ao longo da quinta-feira. A princípio vamos ter chuvas bem regulares aí. Vai café, vai máxima histórica, vai commodities. As condições da safra da Argentina são de colher menos de 50 milhões de toneladas, frente às projeções que estavam em 52 milhões, segundo o USDA. Então, a situação de safra efetiva é de uma safra um pouco menor que apontou o USDA aí no seu relatório de janeiro, né? Oferta e demanda ajustada, certamente uma oferta provavelmente um pouco menor que as projeções, e demanda segue aquecida, certamente nesse ano em que terá guerra comercial entre Estados Unidos e China. Vai ser uma guerrinha de compadre, mas vamos ter uma guerrinha comercial. Os chineses certamente vão trabalhar com estoques melhorados, mais estoques. É isso que se espera ali com relação ao mercado chinês de demanda, né, que é o maior comprador mundial de soja. Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível.
Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, A sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez: aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional